depois de retirado todos os requerimentos da oposição, pelo menos esses requerimentos dessa fase de votação, os deputados começam a discutir de fato o projeto, essa emenda substitutiva global que o relator fez ao projeto de repatriação de recursos que estão no exterior. Agora o deputado Nilson Leitão, PSDB do Mato Grosso, fala pela liderança do partido. Desde o início da Operação Lava Jato, desde o início da CPI da Petrobras, desde o início do mandato da presidente Dilma, desde o início do mandato do PT ainda do presidente Lula, que passou por mensalão, e depois a queda dos ministros. Mas agora, nessas eleições de 2014, de forma muito mais contundente, o PT mostra suas vísceras e a realidade e a verdade de quem é o verdadeiro partido que buscou por anos o poder com um discurso fácil, o discurso de atacar a todos. O PT galgou todo o seu futuro usando as costas alheias como escada, cada vez mais atirando na honra e na moral de tantos políticos nesse Brasil. O PT galgou o poder atacando, pichando e cada vez mais criando inverdades contra os seus adversários. Alcançou o poder, passou 8 anos do governo Lula, no momento em que o Brasil e o mundo viviam uma situação econômica favorável. O PT usou e abusou da máquina pública naqueles 8 anos de bonança, mas tinha dinheiro sobrando. Mas eu vou aqui abreviar. Chegou nas eleições de 2014, onde isso estava ficando escasso, onde a sociedade brasileira já tinha muita gente que já estava ali, estampada nas notícias das páginas policiais. Já não era mais o PT que enganava todo mundo. A presidente Dilma viveu a eleição de 2014, que teve que apelar, mentindo sobre a gestão, maquiando a contabilidade, mentindo sobre os números, acusando seus adversários daquilo que ela iria fazer e daquilo que ela já tinha feito. A presidente Dilma usou e abusou dos piores artifícios, dos piores valores, das piores mentiras que um cidadão ou uma cidadã pode usar para enganar sua família, para enganar sua sociedade, para enganar um país inteiro. Passou as eleições, começou a aparecer a verdade, mas aí, naquele mesmo mandato, já tinha caído vários ministros com indícios de corrupção. Naquele mesmo mandato, que foi o seu primeiro, as mazelas feitas ultrapassaram o segundo e já iniciaram as pedaladas, as maquiagens cada vez mais na contabilidade. O PT se apropriou do Estado como fosse seu quintal, como fosse sua churrasqueira, como fosse seu carro próprio, como fosse o móvel da sua cozinha. Se apropriou do Estado de tal forma que chegou a desenhar a bandeira na casa oficial, onde mora o presidente da República. Se apropriou do Estado com tanta ganância, com tanta vontade, com tanto desespero, que não parou de dilapidar esse patrimônio em todas as empresas públicas. O PT não cansou de fazer isso e não cansa a cada dia mais. Chegamos agora no momento de uma crise como nunca vista. De uma crise em que cada dia encarece tudo na vida dos brasileiros. E encarece cada vez mais. Eu fico aqui imaginando, quando quem defende o governo parece que não olha mais para o outro lado da rua quando levanta de manhã. Ou quem mora em apartamento não olha para baixo, aqueles que vão trabalhar dia a dia. Ou talvez não olha nem para sua empregada em casa, com vergonha de ter que explicar que o seu salário está defasado, está dilapidado. Não pergunta mais qual é o custo da vida dessas pessoas no dia a dia, quando vai ao mercado, porque já não se interessa mais para isso. Porque agora esse partido e esse governo está preocupado única e exclusivamente em fugir do impeachment
e tentar pagar essa conta no rombo que está aí. Não consegue nem mesmo fazer uma reforma administrativa ou uma reforma de gestão, que seria o mínimo para tentar começar a recuperar aquilo que rasgaram no passado. Não conseguem, não tem a capacidade, a competência, quem sabe, para perder meia hora e ler a lei de responsabilidade fiscal, ou ler o livro do bom gestor, ou entender como a dona de casa simples, que vive de um salário mínimo, como que ela administra a sua casa. Ela sabe administrar, priorizando. Entre o guarda-roupa quebrado e o remédio para o seu filho, ela pendura a roupa na cadeira, mas compra o remédio para o seu filho. A presidente Dilma não tem esse básico da gestão. Ela não sabe priorizar a administração. E o que nós estamos assistindo aqui nas últimas semanas? Só, cada dia mais, proposta de aumento de imposto. Cada dia mais, um tiro no peito do cidadão brasileiro. Cada dia mais, empobrecimento das famílias brasileiras. E ontem, vergonhosamente, vários colegas acabam aprovando o aumento de energia de quase 6% para cada cidadão brasileiro ter que pagar o rombo da corrupção e da roubalheira nesse país, dizendo que tem que recuperar o setor energético. Não está recuperando o setor energético, está novamente imputando ao Brasil o crime cometido pela presidente da República, ou pela gestão, ou pela corrupção. E nessa noite quer dar o tiro da misericórdia, aprovar uma lei onde vai repatriar o dinheiro que foi desviado, que foi lá para fora. Não estão fazendo a lei aqui para aqueles que cometeram a evasão fiscal. Não estão fazendo a lei aqui para aqueles que vendeu o seu sítio, a sua fazenda, a sua casa e colocou o dinheiro lá fora para fugir dos altos impostos do Brasil. Não! O que estão fazendo aqui essa noite é querendo anistiar o crime desse país. Anistiar o crime. Todos nós temos que responder. Nenhum de nós podemos fugir e não fugiremos. Vamos responder de cabeça erguida. Mas não pode tirar a tornozeleira daqueles que estão presos no Lava Jato. E é isso que querem fazer. Esse projeto de lei anistia sim, e anistia muito. E é por isso que o PSDB vai votar contra, junto com os partidos de oposição. É por isso que temos que derrotar, porque é o momento errado. A sociedade brasileira está cada vez mais envergonhada dos seus representantes. Porque, mais uma vez, nós queremos apenas olhar de cima para baixo, fingir que não existe povo lá fora, fingir que eles não estão nos vendo. Eles estão nos vendo. Não vamos continuar agindo dessa forma. Vamos reprovar esse projeto de lei e honra a nossa pátria, e honra aqueles que levantam de madrugada e vão trabalhar, que recolhem seu imposto, e honra aquela mãe de família que é viúva, que cuida dos seus filhos, e honra aos idosos que são aposentados e têm que viver com salário mínimo sem reajuste nesse país. Vamos homenageá-los com dignidade. Vamos homenageá-los com a nossa honra e vamos homenageá-los derrotando esse projeto de lei que não tem nada a ver com a ética, com a moral e com a responsabilidade do cidadão. Não tem nada a ver com a ética e com a moral daqueles que registraram sua candidatura, ganharam a eleição para vir representar o povo aqui nessa casa. Vamos fazer aqui um levante contra essa lei. Vamos derrotá-la, porque se ela for aprovada, derrotado será esse Congresso Nacional e a política brasileira.